Você já falou do time do Flamengo, né? Um time com força máxima para essa partida contra o Cruzeiro. Os titulares, né? Havia muita reclamação em relação a esse time do Flamengo, ao desempenho, só num quesito que era a eficácia na conclusão, né? Que era transformar oportunidades em gols. O time titular mostrou um melhor aproveitamento na última partida. Nesse jogo, né? Ontem, jogando pela Copa do Brasil com o time reserva e com os garotos, voltou a ter esse problema de eficácia. Foi o Joshua, como você falou, que resolveu ontem nessa estreia pelos profissionais, nessa chance que ele teve de entrar em campo e fazer o gol da vitória. A tendência é que, voltando os titulares, né, isso consiga, principalmente com a expectativa do Pedro, né, continuando como titular da equipe, isso seja solucionado, digamos assim, pelo Filipe Luís? Até com os titulares mesmo, né, Camila? Recentemente o Flamengo teve esse problema no ataque, teve dificuldades de colocar a bola nas redes, mas contra o Corinthians isso acabou. O Flamengo fez um jogo ofensivo de muito volume, conseguiu fazer 4 gols, né? E agora contra o Botafogo, o Filipe Luís até brincou depois na entrevista coletiva que todo mundo do ataque teve a chance de fazer o gol, mas foi um menino da base que acabou fazendo, né? O Flamengo realmente criou muitas chances contra o Botafogo, foram 24 finalizações, pelo menos umas 10 chances ali mais perto do gol, mas precisou da entrada do menino já na reta final do jogo, aos 36 minutos do segundo tempo, para que pudesse sair com essa vitória nesse jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas as circunstâncias eram outras, jogadores reservas, dá para colocar isso na balança. O campo também, o Flamengo reclamou bastante do gramado lá do Castelão de São Luís, e agora com os titulares, mais uma chance para o Filipe Luís seguir nessa crescente, colocar à prova o trabalho ofensivo da equipe. O Flamengo, que vem de 6 jogos sem sofrer gols, a defesa tem sido um ponto forte do time. Filipe Luís tem elogiado bastante, né, essa solidez defensiva do Flamengo, mas no ataque realmente o Flamengo tem deixado a desejar. Então vai ser mais uma prova, mais um teste para o time titular esse jogo contra o Cruzeiro. Mas é óbvio que com jogadores decisivos, como são os casos do Arrascaeta, do Pedro, o Flamengo fica muito mais perto do gol, então a vida deve ser mais fácil para o time do Filipe Luís no domingo, com seus principais jogadores à disposição. E o trabalho do Filipe Luís é muito marcado por essa questão do volume ofensivo, da posse de bola, o time todo jogando no campo de ataque. Acontece que os adversários já estão sabendo disso, então vai ficando cada vez mais difícil para o treinador montar equipes, explorar bloqueios, né? Acho que contra o Cruzeiro vai ser diferente do que aconteceu contra o Botafogo, um time de outra divisão que se propôs somente a defender, mas ainda assim é bom para o time titular ter esses testes maiores, essas provas aí, esses desafios, porque pelo que vem pela sequência, né, o Flamengo se preparando também para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em junho, então cada vez mais o calendário vai apertando, e tendo adversários como o Cruzeiro no domingo é importante para o time melhorar, desenvolver, e é isso que o Filipe Luís tem falado muito nas entrevistas coletivas, né? Ele tem olhado sempre para frente, olhado sempre para essa questão da evolução. Ele não tem gostado do que tem visto no ataque, principalmente por causa das chances perdidas. O time cria muito, o time tem muito volume, mas não consegue concluir a gol, não consegue ter esse último passe, essa última finalização ali como um ponto forte. Então é algo que o Filipe Luís tem trabalhado. Mas domingo tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Everton Cebolinha, que até entrou ontem no segundo tempo, mas deve começar como titular também. Enfim, o Gerson voltando. O time vai com força máxima buscando essa vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Muito em cima do que a gente falava, né, Betão, no início aqui do programa, da questão de gerir elenco e entender em que momento você pode utilizar as peças que você tem e ir alcançando os objetivos. Ontem me parecia, o Felipe talvez imaginasse que no primeiro tempo conseguisse resolver logo a partida, acabou precisando usar alguns titulares, veio de um menino o resultado, mas enfim, conseguiu uma vitória que encaminha, embora precise confirmar no jogo de volta a classificação, né? Sim, é um confronto que a diferença é muito grande, né? Vendo o jogo, você enxerga que o Felipe tá conseguindo implementar o jeito de jogar, independente dos 11 que ele coloca. Ontem não tinha Pedro, não tinha Arrasca, não tinha Gerson.
não tinha De La Cruz, não tinha alguns jogadores, e é um Flamengo em cima do Botafogo da Paraíba, alugando o campo de defesa, muito em cima, criando muitas chances, mas acontecendo o que acontece com o Flamengo sem Pedro e Arrascaeta, né? São dois caras, o Pedro voltou agora, mas já voltou mostrando o poder dele de decisão. O Arrascaeta tá acho que é o melhor início de brasileiro desde 19, se não é melhor do que no 19. Muito bem artilheiro, fazendo gols, tem 5 gols no campeonato. Então, assim, esses dois jogadores são os dois jogadores hoje que melhor concluem, que chegam mais perto do gol, são esses dois. Tirando eles, o Flamengo tem uma série de pontas, e eu acho que o Cebolinha e o Luiz são dois jogadores que podem te entregar gol. Questão voltaram de contusão, ainda não estão com essa questão mais, de uma forma mais aquecida. Agora, tem o Michael que não entrega gol, isso é de fato, e o Juninho tem uma certa dificuldade, mas também tá com um pouquinho de azar também, nosso Juninho. Tem algumas valências, a bola do gol do Joshua é uma bola de força dele pelo alto. Por baixo, em bolas cruzadas, já não é a primeira vez que ele chega depois. E o Michael tá com problema. E o próprio Felipe concorda. O Michael, ele de fato entrega nas outras fases de quebrar linha, de reter no X1, mas a decisão, ou até pra passar, e pra fazer o gol, pior ainda, pra fazer o gol ele tem um problema. Eu acho que nesses pontos do Flamengo é o que tem uma deficiência de fato, pelo que a gente tem ouvido no meio. E o Flamengo tá pensando num ponto que faça gol, além de lateral, se o Wesley sair, e do Jorginho. Mas o que eu acho bacana, e que o Felipe tá conseguindo, a ideia de jogo dele tá presente mesmo num time com 8 mudanças. Isso é interessante. O maior problema do Flamengo hoje, de verdade, entre aspas, eu tô aqui fazendo uma ironia, tá? É criar chance demais. Parece que é um problema. Cria muita chance. Quer que faça 100 gols por partida, gente? É isso. Claro que tem um outro jogador que tá perdendo gol. Mas aí faz parte. Primeiro, o Michael nunca fez. Você tá esperando que o Michael faça 500 gols, você tá esperando errado. Mas ele entrega outras coisas e ele não é o principal jogador que vai decidir. O Flamengo não vai ser campeão se o Michael começar a fazer gol. Não é pra isso que funciona o time. Eu acho que se olhando o todo, é isso que o Betão tá falando. É um time que marca em cima, pressiona e tá o tempo todo e não para de atacar e cria chance uma atrás da outra. Pode pegar qualquer campeonato do mundo aí. Pode olhar que hoje é fácil. Você olhar número de chances, conversão. Ver os times que menos convertem ou que mais perde grandes chances. São os melhores times. São os times que mais criam. Você tá chegando o tempo todo, uma hora você vai perder gol. Faz parte. Tem jogadores que às vezes estão numa fase um pouquinho pior. O Bruno Henrique, você tá preocupado se o Bruno Henrique sabe fazer gol? Ele tá perdendo ontem teve um que ele dominou errado. Acho que ele poderia ter dominado com a perna esquerda, já chegado batendo, tentou dominar aqui por fora. O gramado também não é ideal, escapou. Mas, no geral, o Flamengo tá criando muito. É um problema, tem que criar pouquinho e fazer só um gol de cabeça, 1-0, aí é melhor. Aí ninguém vai falar nada. E quando acerta o pé faz 6, aí a galera quer isso na hora. Né? Eu acho que, claro, tem que... Opa, o Felipe Luiz vai falar, galera, Michael, cara a cara, né? Bota ali no gol. Claro que tem que ter essa preocupação, mas não é um grande problema. O Flamengo tá longe de ter um grande problema. Pelo contrário, o Flamengo tá mostrando jogo após jogo que cria muito, tem volume, todo mundo sabe onde jogar, pressiona. Então, pra melhorar esse problema, o jeito mais fácil é parar de criar chances. Obviamente que não precisa fazer isso. Flamengo e Cruzeiro que promete um bom jogo, né, Coutinho? Promete porque o Cruzeiro tem se transformado, né? Até acho que o último jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão talvez tenha sido o pior dos recentes, né? Contra o Vasco. Acho que o Cruzeiro não conseguiu ter tanta imposição assim como em outras partidas, como a gente viu, por exemplo, contra o Vila Nova, ou como tinha visto contra o Bahia também. O jogo contra o Bahia, pra mim, é o modelo, o melhor jogo do Cruzeiro da temporada. É um time que vai querer marcar a série de bola do Flamengo, assim como o Flamengo vai querer marcar a do Cruzeiro. E que quando essas equipes conseguem superar esse momento de pressão adversária, eles têm muito talento, né? E têm apresentado coordenação para aproveitar os espaços nas costas da defesa adversária. Então, talvez seja o jogo que, para mim, é o mais aguardado da rodada, desse ponto de vista aí de técnico e do duelo tático, além, é claro, Eu olhando a tabela também, cara. Fator Gabigol, né? O Cruzeiro tá no G4 olhando lá pra cima. Você pegar o primeiro, é jogo pra você encostar. Opa, tô sonhando com o título. E claro, o Flamengo, pensando nisso, quer abrir pra esses outros times. O jogo parece que vai ser muito bom. Domingo, 6h30 da noite, transmissão também nessa 7ª rodada, Cruzeiro e Flamengo. Falando em briga por liderança. Bené tava trabalhando. Bené trabalhou um pouquinho. Vai não dizer que não trabalhou no feriado, né, meu amigo? Entregou aí um pouquinho dos números desse Vasco e Palmeiras.
Palmeiras. Vamos falar desse Cruzeiro e desse Flamengo também, que disputam briga por liderança, no caso do Rubro Negro, nessa rodada. Tudo bom, hein? Desse final de semana. Porque a gente tem um Cruzeiro, né, subindo de rendimento, agora no trabalho do Léo Jardim, vem de uma vitória na Copa do Brasil. Um Flamengo que jogou com time reserva, cheio de garotos, mas também venceu na primeira partida dessa terceira fase. E tem um Cruzeiro aí tentando administrar o ambiente, né? Com a confirmação da saída do Dudu. Vamos trazer os dois setoristas, os dois repórteres que estão no dia a dia de Cruzeiro e Flamengo. Guilherme Macedo tá com a gente e a Manu Ribeiro também, Emanuele, com a gente para trazer informações do Rubro Negro. Vou começar contigo, Gui. Bem-vindo aqui ao Tá Na Área, boa noite para você. Porque tem essa atualização aí do caso do Dudu, né? Mais uma vez estava afastado já, mais uma vez o Cruzeiro joga sem o Dudu e hoje confirmada a rescisão de contrato, né? Chegou a um acordo com a diretoria, rescindiu o contrato e tá livre aí para olhar para o mercado também. Bem-vinda. Boa noite, Camila, Manu, aos amigos da mesa. Boa. Exatamente, né? Teve essa situação que veio se arrastando nos últimos dias, principalmente nos últimos 7 dias, né? Uma semana de imbróglio, vamos dizer assim, que foi o causador principal a partir da declaração dele diante do Palestino, melhor dizendo, depois do jogo contra o Palestino, quando ele até foi titular, né, e passou na zona mista e deu uma declaração alegando que não concordava e não entendia a decisão do Leonardo Jardim em colocá-lo no banco de reservas. E aí a gente tem que lembrar que ele saiu da equipe junto com o Gabigol. A partir do jogo contra o São Paulo, já são 6 jogos, né, nessa situação, e aí num sistema de muita rodagem do elenco, até em função desses jogos, como vocês falavam, por exemplo, do Palmeiras, das outras equipes aí que eu vim acompanhando. E aí, a partir disso, na verdade, foi o estopim, né? Porque o Dudu, desde que ele saiu da equipe nesse jogo contra o São Paulo, como eu citei, houve algumas situações internas que incomodaram a comissão técnica do Leonardo Jardim. A primeira delas, o que eles consideravam a atitude dele nos treinamentos, que a resposta para retornar ao time não vinha sendo a ideal, que ele não vinha na mesma rotação no dia a dia dos treinamentos da Toca da Raposa, e também quando acionado, né, no segundo tempo dos jogos que ele acabou entrando, ele também não teve a melhor resposta. E aí a gente tem, por exemplo, nesse jogo contra o Palestino, que logo depois veio a declaração polêmica dele, ele teve uma atuação ruim, inclusive no jogo que o Cruzeiro, apesar de ter perdido, teve uma atuação interessante, inclusive com um bom jogo do Gabriel, né, do Gabigol. Então, teve esse comparativo, querendo ou não, em relação à atitude, em relação à resposta, e aí o Dudu foi retirado pela comissão técnica do Jardim, com o aval da diretoria, primeiramente do jogo contra o Vasco e do treinamento de terça-feira, dessa semana. E aí, depois, houve uma reunião da diretoria com o Dudu, com o staff dele, que é o André Cury, o empresário, e aí decidiram pela reintegração. Mas pelo que a gente soube, na verdade, essa reintegração foi muito mais pensando em evitar qualquer problema judicial também, retirar o jogador do dia a dia de trabalho, vamos dizer assim. Então, o Cruzeiro deu a ele a mesma estrutura que dá a todos os outros jogadores, né? Não teve uma punição direta, vamos dizer assim, pela atitude dele. E aí, nos últimos dias, apesar de ter treinado na terça, ele não foi, na quarta, perdão, ele não foi no jogo contra o Vila Nova nessa quinta, e aí as conversas conseguiram ser adiantadas, resolvidas, e o entrave era principalmente o aspecto financeiro. Dudu chegou com um salário alto, perto da casa dos R$2 milhões por mês, contrato até o final de 2027, e a multa rescisória para uma saída antecipada era de R$60 milhões. O Cruzeiro, claro, deixou bem claro que não faria esse pagamento. Houve uma proposta inicial partindo do staff do jogador para que fosse reduzido em 50% ali na casa dos 30 milhões. O Cruzeiro também rejeitou e hoje houve esse fechamento, digamos assim, do ciclo do Dudu, né? Bem curto essa segunda passagem dele pelo Cruzeiro, e aí com as partes fechando o acordo em torno de R$15 milhões, que diz respeito aos pagamentos dos salários do Dudu até o fim deste ano. Então o Cruzeiro conseguiu reduzir aí em torno de 75%, o que seria inicialmente a multa rescisória do Dudu, mas sem dúvida nenhuma um prejuízo muito grande, né? Para um jogador que chegou com o status de uma das principais contratações, junto com o Fabrício Bruno e o Gabigol, sai com 17 jogos apenas e só 2 gols. Um prejuízo de 15 milhões para o Cruzeiro, fora o salário, como eu disse, que foi bem alto e que o Cruzeiro pagou nesses últimos meses. O jogador
o Joshua, de apenas 17 anos, fazendo o gol da vitória do Flamengo. Um jogador que ainda está nessa fase de formação, em desenvolvimento, e será utilizado pelo técnico ao longo do ano, né? A Copa do Brasil é uma competição que o Flamengo coloca como prioridade 3 na temporada, atrás de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e por isso os jogadores da base, o Joshua e outros meninos, os reservas, terão oportunidades aí nessa competição. E agora os titulares, como você disse, voltam para esse jogo de domingo contra o Cruzeiro. O Flamengo chegou nessa madrugada aqui no Rio de Janeiro, já se reapresentou no Ninho do Urubu na parte da tarde, fez um treino, os reservas fizeram um trabalho de recuperação, os titulares foram a campo com o técnico Felipe Luiz. Amanhã vai ter mais um treino antes da viagem para Belo Horizonte, o jogo às 6h30 de domingo, com força máxima. A novidade deve ser o Alexandro, ele que está fora desde o jogo contra o Juventude, sofreu um edema na coxa e agora deve ficar à disposição do Felipe Luiz. A gente não sabe ainda se vai como titular, se vai ganhar alguns minutos durante esta partida, mas muito provavelmente o Alexandro viaja e aí o Felipe Luiz não terá nenhum desfalque para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Cruzeiro, então, pela essa notícia de hoje, né, a confirmação da rescisão do Dudu com o Cruzeiro, Coutinho. O Léo Jardim tinha um problema para resolver, né? Ele encontrou um elenco que não foi ele que montou, um elenco montado ainda pela diretoria com o trabalho do Diniz. Não vinha conseguindo o desempenho que ele esperava, estava tentando fazer esse time render, e é aquela história, sobra sempre o treinador, o time começa a dar resultado e a cabecinha dele vai rolar. E a solução que ele entendeu ali para ganhar mais intensidade mesmo no time, principalmente, foi entre os medalhões que o Cruzeiro tinha contratado, colocar Gabigol e Dudu no banco. E aí, não tem como não comparar, porque os dois são medalhões, os dois vão pro banco ao mesmo tempo, cada um reagiu de uma forma, né? E aí culmina na saída do Dudu do Cruzeiro. É o preço que se paga pelo amadorismo, né, na hora de você construir um planejamento de futebol. E acho que dentro do próprio Cruzeiro se tem essa percepção de que houve muito erro na formação desse elenco. Não que o Dudu não seja um grande jogador, ou que o Gabriel não possa voltar a ser um grande jogador, mas pela questão do encaixe mesmo, né? O Cruzeiro comprou a peso de ouro quem já valeu o preço de ouro, né? Quem nesse momento não tá vivendo um grande momento na carreira assim e fez contratos longos com esses jogadores. Jufô, pro jogo entre Cruzeiro e Flamengo, o Flamengo ele teve muitos desfalques, né? Nessa questão no jogo da Copa do Brasil. Para esse jogo contra o Cruzeiro, essa turma toda volta, como é que tá aí essa questão envolvendo o elenco rubro-negro? O Felipe Luiz em 2025 tem adotado o controle de minutagem, né, que tem beneficiado muitos jogadores, principalmente o De La Cruz, que sofreu bastante na temporada passada com lesões, até porque a comissão técnica do Tite utilizou muito ele no início da temporada, no Campeonato Carioca, com muita sequência de jogos. Aí nessa temporada o Flamengo tá reaproveitando melhor o uruguaio e ele tem tido até uma sequência, chegou a fazer 9 jogos seguidos como titular, descansou agora na Copa do Brasil, nem viajou, assim como o Arrascaeta e o Pedro. Então o Flamengo tem feito um controle de minutagem e esse jogo contra o Botafogo da Paraíba foi muito importante porque praticamente todos os titulares descansaram. Tem um ou outro jogador que entra bastante no time titular, como o Plata, o Michael, até o próprio Danilo, quando tá saudável, também joga bastante entre os titulares, que jogaram essa partida contra o Botafogo. Agora, contra o Cruzeiro, ele volta, assim, com um time considerado ideal e com um resultado positivo de 1-0, lógico que queria um resultado maior, uma vantagem maior, mas é uma vantagem fora de casa, todo o desgaste da viagem, da logística, e agora para esse jogo contra o Cruzeiro ele volta com o time ideal e tendo poupado jogadores chaves, né, como os dois zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, que são os dois jogadores que mais têm minutagens com o Felipe Luiz esse ano. A dupla de zaga tem sido sempre os dois, então eles conseguiram ganhar um descanso, não atuaram, e também o Pulgar, que também estava numa sequência muito grande de jogos. O Pulgar, que toda a partida do Flamengo sai exausto, chega até a vomitar no vestiário de tão exausto que ele sai dos jogos. O Felipe Luiz conseguiu poupar esse jogador durante todos os 90 minutos. Para a partida contra o Cruzeiro volta o Pedro também, devido à lesão grande, ele atuou por 75 minutos contra o Corinthians e agora ele volta para essa partida, deu um descanso por conta da lesão no joelho, tá voltando ainda aos poucos, vai atuar contra o Cruzeiro muito provavelmente como titular, e o Arrascaeta também. Então ele vai ter o reforço aí de todo mundo. O Alexandro ainda
deve ser poupado contra o Cruzeiro também e deve voltar só contra o Central Córdoba, Bruno. Ô, Marra, o Cruzeiro já consegue encarar o Flamengo? Não, sim. Pega o Flamengo que jogou ontem. Era um time reserva. Mas pega a escalação. É difícil você pensar numa corrida de 38 etapas que o Cruzeiro vai chegar na frente do Flamengo. Uhum. Em uma etapa, o Cruzeiro pode fazer. Jogando em casa, pode ser competitivo. Pode fazer. Assim, mas o campeonato não é um jogo. O campeonato são 38 rodadas. Jufo, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho. E a Mariana Spinelli, hein, Jufo? Essa é a questão, não é, Jailson? Ele tem informações, hoje ele tem. Bastidores, ela falou que... Eu tenho uma questão, Jufo, você estará com a Mariana Spinelli nesse final de semana? Boa que eu casei aqui que você não iria. Eu tenho certeza que eu vou encontrar a Mariana Spinelli na praia de Copacabana, dançando muito Lady Gaga, fazendo um abracadabra. E eu sempre encontro ela nos shows, ela tá sempre muito animada, e ela vai estar muito abracadabra, ulalá, nesse final de semana, tenho certeza disso. Então eu mando uma foto pra vocês, mas só no grupo do Sport Center, tá? Eu vou poupar ela do... Não, mas se vier no grupo do Sport Center, já vai pra escalada. Esquece. Então você vai mesmo. Bom, não te conheço mais. Aí fica a critério de vocês. Eu vou me livrar dessa parte. Eu vou mandar só no Sport Center e aí se cair na escalada vai ser culpa do Douglinhas, do Fi. Aí já é com vocês. A minha eu tiro da reta. Mas a gente quer vídeo, tá? Por favor, hein? Vídeo, não vem com foto. Não, foto não. A gente quer vídeo. Ela com a Neide, é isso? Com a Neide? E hoje eu vi uma matéria dos colegas do GE, um levantamento bacana que eles fizeram, dizendo que 25% dos gols do Flamengo em 2025 saíram dos pés de jogadores formados na base do clube, incluindo aqueles que já estão integrados na equipe de cima. O jovem Wallace Ian é quem lidera o ranking com 6 participações em gols. Vamos lá, o Wallace Ian, do Sub-20, 4 gols, 2 assistências. O Wesley, cria integrado ao profissional, 2 gols e 1 assistência. O Wesley, o próprio lateral direito. Guilherme, do Sub-20, 1 gol e 2 assistências. Matheus Gonçalves, cria integrado ao profissional, 2 gols. Felipe Tereza, do Sub-20, 1 gol e 1 assistência. Joshua, do Sub-20, 1 gol. E Daniel Salles, do Sub-20, 1 assistência. Então, um levantamento bacana mostrando a importância da categoria de base atualmente para o Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar do Alcaraz, porque o Alcaraz ele foi titular na equipe hoje, tá? Na partida do Everton contra o Ipswich Town, foi mal, galera, pronunciei, mas enfim, e o Alcaraz, vocês sabem que tem uma meta estabelecida que se ele for titular em 6 partidas pela equipe do Everton, o Everton é obrigado a exercer a opção de compra. E nessa partida de hoje ele foi titular. Então ele está apenas um jogo de bater essa meta estabelecida em contrato e o Everton ser obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. E olha, eu vou ser sincero, eu acho que o Everton percebeu que a delegação do Flamengo acabou de pousar em Belo Horizonte, a assessoria de imprensa do Flamengo comunicando aqui. Eu acho que o Everton percebeu que poderia perder o jogador para outros clubes ingleses e agora vai correr atrás para botar o jogador, bater a meta e assim comprar esse jogador por esse valor. Porque o Everton deve ter recebido a informação que o Flamengo tem proposta de clubes do futebol inglês, até mesmo com valores maiores que esses estabelecidos em contrato junto ao Everton. Então, o Alcaraz está muito próximo de ser vendido e hoje, eu confesso para vocês que eu não vi a partida, eu vi lances e muita gente elogiando nas redes sociais a partida do Alcaraz. Gente, não é porque o Alcaraz dá muito certo no Everton, no futebol inglês, que ele necessariamente tem que dar certo no Flamengo. Na entrevista que eu fiz com o José Boto, ele já explicou isso aqui. O Felipe Luiz já explicou em entrevista coletiva o que eles pensam sobre o Alcaraz, que é bom jogador, mas hoje, no sistema de jogo do Felipe Luiz, no estilo de jogo do Felipe Luiz, o argentino não se encaixa. E isso serve também para o Vitor Hugo, que vai retornar de empréstimo, eles vão tentar um novo empréstimo. Então, que o Alcaraz seja feliz no futebol inglês, que ele bata a meta, o Everton compre o jogador junto ao Flamengo e o Flamengo consiga esse valor investido de volta, porque foi um valor extremamente alto que o Flamengo fez para comprar o Alcaraz junto ao Southampton. Então, galera, muito próximo. E o Alcaraz tem 13 jogos lá na equipe do Everton, então
5 como titular. De fato, ele teve um bom começo, boas exibições, mas, repito, galera, não é que ele tá voando lá que necessariamente ele tem que voar na equipe do Flamengo. Dito isso, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com essa ajudinha de vocês aí. Qualquer colaboração será super bem-vinda. Lembrando que a nossa meta estabelecida para essa temporada é de 400 mil inscritos. E, pessoal, fica ligado aí que a qualquer momento a gente vai ter novidades importantes envolvendo contratação do Flamengo para a próxima janela de transferência. Não deixem de ficar ligados. Também estamos produzindo vídeo para falar sobre o Vinha, que está muito próximo de retornar aos gramados. Fiquem ligados, não deixem de ativar essa notificação, porque toda vez que eu publico um vídeo aqui, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado. Hoje, sabadão, tem jogos importantes. Botafogo e Bahia se enfrentam lá em Salvador. Tá? O Botafogo com desfalques importantes. Esse jogo interessa ao Flamengo, tendo visto que o Bahia vem numa crescente aí. E amanhã, o Vasco recebe o Palmeiras, na verdade, no Mané Garrincha, porque vem derrubando de campo. É outro jogo importante envolvendo de uma maneira indireta o Flamengo. Vamos começar logo com essa notícia ruim aí, desfalque de última hora no Flamengo para pegar o Cruzeiro. Hoje, enquanto eu estava fazendo a minha escada lá na academia, recebi uma informação: Vene, Gonzalo Plata não vai viajar para pegar o Cruzeiro. Eu confesso que eu fiquei surpreso e não confiei muito na pessoa que me disse, mas como todo jornalista, ou pelo menos todo jornalista deveria ser, eu, curioso que sou, fui correr atrás. E, de fato, era verdade. E aí descobri que o Gonzalo Plata estava fora da lista de relacionados, porque lembra daquele edema ósseo? Ele voltou a relatar dores no local nesse sábado lá no Ninho do Urubu. Então, o Departamento Médico do Flamengo e a Comissão Técnica optaram por preservar o jogador desse jogo contra o Cruzeiro e, quem sabe, tê-lo à disposição novamente para o duelo com o Central Córdoba na quarta-feira, válido pela Libertadores. E aí noticiamos nas outras redes sociais, que eu sempre falo para vocês, Twitter, Instagram, @Vene Casagrande, eu publico tudo lá primeiro e depois gravo o vídeo aqui. Então, vocês que gostam de saber tudo assim, correndo, na hora, tem que me seguir nessas outras redes sociais. E aí o Flamengo divulgou a lista de relacionados e confirmou a nossa informação envolvendo Gonzalo Plata e também confirmou a informação que a gente trouxe do retorno do Alexandre. Sobre o Gonzalo Plata, eles soltaram a seguinte nota: o jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida desse domingo contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo. Ou seja, não falaram na nota se ele fica à disposição contra o Central Córdoba. Podemos dizer que ele é uma incógnita, que é dúvida para pegar o time argentino na quarta-feira pela Libertadores. E a lista de relacionados do Flamengo tem Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi, Wesley. E o provável time do Flamengo, eu sei que vocês vão me perguntar, mas antes, o provável time do Cruzeiro para pegar o Flamengo tem Cássio, Fagner, segundo a imprensa mineira, Fabrício Bruno, ex-zagueiro do Flamengo, Vilauba, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ou seja, segundo a imprensa mineira, o Gabigol, que vai reencontrar o Flamengo aí, inicia como opção no banco de reservas. Lembrando que o Gabigol ele fez um jogo, eu vou classificar como um bom jogo a partida dele diante do Vila Nova pela Copa do Brasil na quinta-feira. Ele é reserva atualmente, de fato, foi titular contra o Vila Nova, porque eu acredito que o Leonardo Jardim esteja girando o elenco também, mas o Gabigol, pelo menos, diferentemente do Dudu, soube lidar bem com a reserva, está correndo atrás aí da titularidade. E o provável time do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Eu hoje, se for o Alexandro, eu considero hoje esse time
digamos assim, o suprassumo do Flamengo. Para mim, seria o meu time titular, embora eu goste muito do Gonzalo Plata, mas eu entendo que ele renda muito mais pela ponta direita, e na ponta direita o Gerson acaba caindo pela ponta direita junto com o Wesley. Então, esse seria o meu time titular, mas isso também é uma apuração, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo.